Boa noite, meninos. Tá me escutando? Boa noite, gente. Vocês estão me escutando? Boa noite. Sim, Vocês estavam me escutando? Não, antes. eu liguei agora. Guarda uns minutinhos para ver se vai chegar mais gente. Vocês conseguiram pegar o slide lá no Diz? Sabrina, nem olhei. Nem olhou. Ah, você falou que a gente que ia olhar depois. Agora eu lembrei. Bom, então, eu vou começar aqui. A gente tinha falado, né, na última aula, a respeito da importância da engenharia química, e a gente vai ver os temas relacionados aí para a gente montar um projeto em cima da engenharia química, né? Então, a primeira coisa aqui que eu tenho para falar para vocês, né? Então, o projeto, né, ele é montado por especialistas, né, cada um no seu determinado assunto. E para a gente montar um projeto, a gente tem são etapas, né? Então, a gente tem aí várias etapas aí. Então, primeiro, essa figura, eu estou mostrando ela novamente. Se vocês tiverem um caderno para vocês copiarem, tá? É interessante que essa figura aqui, eu gosto bastante dela. Então, por favor, gente, copie essa figura para mim no caderno aí de vocês, para vocês fixarem isso aqui, tá? Eu vou guardar uns 3 minutinhos para vocês fazerem.
Achar que não fica ruim para você, pensa aí, faz as contas direitinho. Aí chora. Pronto, garotos. Noite, boa noite. Oi, Não, Rodolfo. peraí. Tudo bem? Isso aí é para copiar, sabe? Sim. Espera aí, E só um aí? pouco. Tá. Brunão voltou, né? Para eu copiar. Tá, vou guardar. Você tá falando com o Bruno? Sim. Voltou. Está. Bruno voltou. Tá até com um negócio chique lá, diz a Patrícia, que é uma Você passou. mesa Ah, digitalizadora. mesa digitalizadora. Chique pra danar. Eu pensei que Você passou eu alguma. tava olhando para comprar uma também, mas aí depois eu desisti. Pode falar, Rodolfo. Você passou alguma coisa antes dessa imagem aí? Não, a gente vai comentar que eu deixei essa imagem de novo para vocês fixarem isso daí. Aí a gente não fala em muita coisa, não. Tá. Eu tô terminando de copiar aqui. Bom, meninos, acho que já deu tempo aí de vocês copiarem, né? Esse aqui é Então, projeto de se quê? for só para O segundo explicar, quadrinho. pode coisar. Eu já tô só terminando de copiar Esse aqui. aqui, Jéssica, projeto É. estimativo básico. Ah, tá, peraí.
O que está escrito aqui? Projeto detalhado final, engenharia. Tá em inglês. Engenharia em inglês. Pode Ah, tá. deixar, projeto detalhado final de engenharia. Pode colocar assim. Ai, ai. E aí, vocês gostaram da mesa do Bruno? Foi boa, é da hora. Não dá para ver Sabrina, que é a mesa, não, mas ficou bem legal. Uhum. Sabrina, boa noite. Eu cheguei Boa agora noite. para copiar? É, Tá bom. se você quiser, ô Camila, se você quiser tirar uma foto, deixa um espacinho aí para você copiar depois, Não, beleza. porque já tem um tempinho que eu tô esperando, porque senão a gente vai. Vocês já terminaram aí, né, gente? Jéssica, Rodolfo. Eu tô Pode quase explicar, acabando. pode Se explicar. quiser falar. Tá. Isso aqui, na verdade, eu já expliquei ontem, tá? Mas eu pedi para vocês copiarem, gente. Sim, às vezes eu vou pedir para vocês copiarem algumas coisas para fixar, tá? Que eu acho que copiando a gente fixa melhor, apesar de já estar no slide, tá? Então, a gente tem aqui as etapas de progressão de um projeto. Então, a gente nasce a ideia, né? Dessa ideia, a gente vai fazer um estudo de viabilidade. Nesse estudo de viabilidade, a gente vai ver as etapas que compõem esse estudo de viabilidade, tá? E a gente vai chegar num ponto de decisão. Nesse ponto de decisão, a gente vai definir se esse projeto ele merece ser continuado ou não. Feito Ô, isso, né? Sabrina, Sim. só me fala o final dessa última frase aqui embaixo. A estimativa coincide. As estimativas coincidem com as planejadas. O projeto deve ser levado à frente. Ok. Então, nesse ponto de decisão, a gente decide se esse projeto ele pode continuar sendo seguido. Nesse ponto de decisão, se a gente continuar, né? Se a gente decidir que a gente vai continuar levando esse projeto em frente, a gente vai fazer o projeto estimativo básico, tá? Aí a gente já vai pôr alguns detalhes, né? Algumas coisas que precisam ir, mas nem tantos, tá? Então, a gente vai caminhando até chegar a um novo ponto de decisão para ver se vale a pena levar esse projeto estimativo básico à frente, né? A gente sempre pergunta no ponto de decisão se o projeto ele merece ser continuado, tá? E aí a gente vai para o projeto detalhado, que é o projeto final de engenharia. Feito o projeto de engenharia, em que a gente vai ter os cálculos, a gente vai ter, né, o detalhamento de todo o projeto, e se a gente viu que foi possível continuar com ele, a gente vai para um outro ponto de decisão, né? Que a gente vai chegar a essa conclusão. E aí sim a gente vai à montagem, funcionamento e posterior operação, tá? Isso aqui eu já falei com vocês, mas vamos só para a gente relembrar, tá? O propósito da primeira etapa, então, ou seja, a parte de viabilidade, é selecionar dentre as diversas alternativas aquelas que parecem ser mais convenientes ao grupo empreendedor. É necessário, então, um bom método de seleção entre as alternativas. Então, gente, por mais que a gente tenha as alternativas, alguns produtos, eles se tornam inviáveis. Ou então, alguns produtos, eles não vão ter mercado, tá? Então, você vai querer vender uma coisa que não tem mercado para comprar. Ou então você vai fazer um certo produto que ele vai ser muito caro e você não vai conseguir vender, ou até mesmo a parte técnica dele vai ser ruim, tá? Vamos supor, um guarda-chuva, só que em vez dele ser daquele formato, ele ser o contrário, por exemplo. Isso vai ser viável? Isso vai ter público? As pessoas vão achar estranho, né? Essas coisas assim. Então, somente as alternativas aprovadas
na primeira etapa devem ser consideradas para estudo de viabilidade. Então, a segunda etapa, a gente agrupa dados suficientes para permitir determinar a rentabilidade provável do projeto. Então, aí a gente vai, dentre aquelas alternativas, a gente vai escolher uma delas, tá? E fazer um projeto que a gente vai determinar a rentabilidade, se vai ser possível, né? A rentabilidade daquele produto, se vai ter um mercado mesmo. E aí a gente vai decidir se mais recursos devem ser destinados para a elaboração desse projeto. Se for aprovado, a gente vai para a fase de engenharia, que aí a gente vai ter os dados de mercado, os dados econômicos, legais, tá? E entre outras coisas. E a última etapa é a montagem e funcionamento, tá? Vamos continuando aqui. Eu queria falar com vocês desse PERT aqui, tá? Vamos lá. Então, a programação da elaboração do projeto, tá? Sendo a elaboração do projeto um trabalho de equipe, envolvendo especialistas de vários campos de atividades, deve a mesma ser bem programada e planejada, a fim de evitar atrasos no cronograma e quebrar a sequência lógica da execução. Bom, eu não sei se vocês lembram lá da disciplina de análise de projetos, a gente tinha que o projeto ele tinha, né, uma data lá de início, uma data de fim que a gente programava, né? E a gente tinha que trabalhar com as nossas metas de forma que a gente alcançasse aquilo ali, né? E todo essa elaboração ela tem que seguir uma lógica, né? E a fim de a gente não evitar atrasos, né? Lá quando a gente estudou lá o gerente de projetos, tinha um cronograma que tinha que se seguir. E a gente sabe que aquele gerente de projetos, ele tinha uma equipe, né? E essa equipe tinha pessoas, né, que é especializadas em certas áreas. Então, uma coisa vai casando com a outra, né? Assim, de uma disciplina com a outra. E esses especialistas, eles programam, eles planejam a fim de obter aquela meta, tá? De atingir aquela meta, a fim de entregar aquele projeto ou aquele portfólio, tá? Então, isso tem que ter uma sequência lógica também. Então, vários métodos podem ser adotados para se programar e controlar o desenvolvimento dos trabalhos. Então, criou-se um método que a gente consegue controlar o trabalho. Então, a gente vai ver aqui a técnica que a gente chama de PERT, tá? Então, esse PERT aí, ó, do inglês, Program Evaluation and Review Technique. Então, esse PERT aí, a gente vai ver, ele é um esquema, né, que a gente consegue colocar em ordem lógica as etapas que a gente tem que desenvolver no projeto, tá? E se elas vão estar conectadas ou não, tá? Então, olha só, gente, por favor, copiem essa parte aqui. Olha, aqui. Então, ó, o PERT, não consigo. Peraí. Vocês vão copiar isso aí para a gente definir, para vocês fixarem o que é o PERT, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui com vocês. Então, o PERT, tá? Ó. Eu vou copiar a frase aqui porque eu não estou conseguindo selecioná-la em cima. Ah, não, mentira. Peraí. Aqui eu consigo selecionar. Aqui, ó. Vocês vão copiar essa frase aqui para mim, tá? Ah, não, essa aqui não. Peraí.
Então, eu quero que vocês copiem o PERT, né? Ele tem um método que permite visualizar o projeto com uma série de atividades ou operações que devem ser efetuadas numa sequência ótima para se alcançar os objetivos no tempo determinado, tá? Então, copie isso aí. E mais uma coisinha aqui para vocês copiarem, peraí. Esse aqui, ó. Então, terá uma data de início e conclusão, tá? Terminaram aí? Peraí, tô na última linha já, peraí. Espera só um minutinho. Então, olha só, gente. Então, o PERT, ele vai fazer uma sequência lógica daquela etapa do projeto. Vamos supor que você vai montar um negócio. Vamos pegar lá daquela disciplina que a gente fez. Então, a primeira coisa é você definir o que você vai montar. Né? Um pet shop, você vai montar uma indústria de shampoo. Vamos lá, que vocês fizeram muito sobre shampoos, né? Eu vou montar uma empresa de shampoo. Então, a primeira coisa é ter essa ideia. Depois, o que você vai procurar? Você vai procurar olhar a sua matéria-prima, né? Quanto que custa essa matéria-prima. Você vai olhar quem que é o seu cliente, quem que é o seu fornecedor, né? Aí depois, você vai olhar os custos disso daí, né? Quanto que fica para poder comprar matéria-prima, o transporte da matéria-prima. Aí você vai fazer uma pesquisa de quanto você pode vender, por exemplo. Aí depois você passa para a parte de produção. Aí você vai ver como que você vai fazer a produção daquele shampoo. Aí você vai estudar os processos de produção e etc. E o quanto que você vai gastar, né? Assim, para fazer um balanço, né? Balanço aí
de massa e energia, quanto que você vai gastar de cada componente, você vai definir a quantidade de produto que você vai usar, a quantidade de produto que você vai vender, né? E aí, daí você consegue fazer uma análise financeira para ver se você vai conseguir o lucro esperado e etc. Então, é uma etapa. Então, o PERT é como se fosse um método, ele é desenhado, tá? Que aí a gente consegue ver essas etapas, né, em ordem lógica. E às vezes uma etapa que, por exemplo, pode fazer concomitantemente com a outra e que depois elas podem ser interligadas, tá? Lembrando que todas essas etapas, né, essas ações, elas têm que ter uma data de início e uma data de conclusão, tá? Então, a gente tenta montar uma sequência ótima, tá? Para a gente poder realizar. O projeto global constitui de uma série desses eventos programados de forma sequencial e indicando o caminho crítico que deve ser seguido do início ao fim para se completar o trabalho de maneira mais eficiente e dentro do prazo especificado, tá? Então, só deixa eu mostrar para vocês a figura de um PERT, isso aqui é a figura de um PERT, tá? Deixa eu apagar aqui. O que eu vou pedir para vocês? Deixa eu ver aqui. Eu vou precisar que vocês copiem esse gráfico. Deixa eu só falar um pouquinho dele aqui antes, tá? Então, olha só, essa aqui é a nossa etapa 1. A nossa etapa 1 vai ser a nossa definição do produto, que ao terminar, a gente vai para a etapa 2, que é uma avaliação preliminar. Depois a gente vai para a etapa 3. Dessa etapa 3 tarefas podem ser feitas concomitantemente, tá? Elas ali, você não vai precisar que uma termine para iniciar a outra. No entanto, que todas elas estão saindo do número 3, tá? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, legislações e regulamentações, estudo do mercado e disponibilidade de matérias-primas, tá? Então, quando você faz essas três ações, os resultados delas, elas se juntam na etapa. A disponibilidade de matérias-primas te dá um ponto 5, a legislação e as regulamentações te dão um resultado 4, e você consegue, juntando esse resultado 4 e o 5, depois de feitas essas ações, a etapa 6, né? Aí você junta todas essas informações para você continuar as ações dali para frente, tá? Então, você, de posse do seu resultado de disponibilidade de matérias-primas, do estudo do mercado e das legislações e regulamentações, você monta um total de 6, um total de quantitativo de 6, né, de informações que você tem. Quando a gente tem essas linhas tracejadas não indicam ações, mas sim uma interligação entre essas ações, tá? Então, quando você une esses resultados, você tem esse resultado, o número 6, e desse resultado você consegue fazer mais essas duas ações, que é o estudo da localização e o estudo, a escolha do tamanho, tá? Que são etapas que elas podem ser feitas independentes, tá vendo? Uma seta saindo, outra saindo, sem necessariamente uma ser seguida da outra. Da escolha do tamanho, a gente tem um resultado 7, e da escolha da localização, a gente tem um resultado 8. E esses ambos resultados aqui, eles se unem aqui na etapa 9. A etapa 8, né? Da etapa 8 sai da 8 para 9, a gente também tem um estudo do tamanho, estudo técnico de engenharia. Então, ao terminar a etapa aqui, ó, 7, que é a escolha do tamanho, a etapa 6 e 8, você consegue fazer o estudo técnico de engenharia. Então, ao terminar a escolha do tamanho e o estudo técnico de engenharia, que é né, as etapas 7 e 8, elas vão se unir na etapa 9. Você vai ter um resultado quando você junta essas duas ações como 9. E a partir desse número 9, né, a partir desse total aí de ações, você parte para o investimento e custos.
Depois de feito, você tem a parte 10, e da parte 10 você consegue aí sim fazer análise econômica e análise financeira. E quando você junta análise econômica e análise financeira, você tem a decisão final, se vale a pena ou não investir naquele projeto. Essas etapas, elas são as etapas do estudo de viabilidade de um projeto, tá? Então, ele fez um PERT, a gente vai ver todas essas etapas aqui, para quando a gente vai fazer um estudo de viabilidade, tá? Então, o PERT é dessa maneira. O PERT é dessa maneira aqui. O que eu vou fazer? Eu vou precisar que vocês copiem isso aí no caderno de vocês. Eu vou tirar uma foto, mandar no grupo, e vou dar uns 10 minutos para vocês copiarem. A nossa aula já está caindo, e vou dar esses minutinhos para vocês copiarem aí, tá? Espera só um minutinho. Acho que eu vou tirar do livro, só um minuto. Vou mandar a foto aí, ver se vocês me falam se vocês estão conseguindo enxergar. Vou mandar as duas que eu tirei para vocês verem qual que tá melhor. Dá uma olhada aí, fazendo favor. Vocês vão ter que dar um zoom aí para poder enxergar. Deu para ver aqui. Entendeu? Então tá, eu vou sair aqui daqui uns 10 minutos, tá? Aí eu entro novamente, que aí já vai dar o horário do intervalo, tá bom? Ok.